Atenção, nação! O clima esquentou nos bastidores do Flamengo. Sem Arrascaeta e Lucas Paquetá, o treinador português prepara uma virada radical no meio-campo. E o mistério só aumenta às vésperas do clássico contra o Vasco da Gama. Quem vai assumir essa responsabilidade? No nosso React Quente de hoje trazemos um recorte direto do SBT Esportes com as últimas informações do setorista Vene Casagrande, que chegou trazendo bastidores de tirar o fôlego nesta sexta. O nome mais forte nos corredores da Gávea? Nicolás de la Cruz. O uruguaio vem crescendo, mostrando personalidade e já ganhou pontos importantes com a comissão técnica. Será que chegou a hora dele assumir o protagonismo? Mas calma, nem tudo está definido. O treinador ainda mantém cartas na manga. Saul surge como alternativa para dar mais consistência, enquanto Luiz Araújo pode pintar como surpresa, dependendo da estratégia montada para o clássico. A decisão promete mexer diretamente com o desempenho do time em um dos jogos mais tensos da temporada. E aí, torcedor, quem você escalaria para substituir Arrascaeta? Confia em De La Cruz ou apostaria em outra opção? Deixa sua opinião nos comentários, porque a discussão tá só começando. Fica ligado, porque agora vamos acompanhar todos os detalhes e análises desse cenário que pode mudar completamente o destino do Mengão no clássico. O Flamengo tá se preparando para esse jogo que a gente mostrou ali, esse que tá no meu super telão. Flamengo e Vasco. O Flamengo vem pro jogo com algumas baixas, principalmente no meio de campo. O Carrascal segue suspenso, o Arrascaeta e o Paquetá estão machucados. Vene, acho que é a maior... Esse vai ser, além de começar, que estreia é sempre difícil, mas esse vai ser o maior desafio do Leonardo Jardim, que tem uma boa sequência de invencibilidade, né? Agora com 10 jogos sem perder, né? São 7 jogos seguidos com vitória e um empate, ou seja, 8 jogos seguidos sem saber o que é derrota. A última derrota foi justamente aquele vexame para o Red Bull Bragantino pós-data FIFA. De fato, o Flamengo vive um bom momento, só que agora o Leonardo Jardim ele vai ter uma dificuldade absurda para montar o meio de campo dele diante do Vasco da Gama. Inclusive, se a gente analisar a situação, foi um erro ele ter arriscado o próprio Arrascaeta, porque agora ele acabou acontecendo isso, fica parecendo engenheiro de obra pronta, mas eu avisei que era para pensar no futuro. Se você já não tinha o Carrascal no Campeonato Brasileiro, era só você começar com o Carrascal na vaga do Arrascaeta, mas aconteceu. Na ausência do Carrascal, na ausência do Arrascaeta, na ausência do Paquetá, que também não retorna, o que o Leonardo Jardim pode fazer? Ele tem 3 opções da minha concepção. Começar com o De La Cruz, que já fez essa função no River Plate e também na seleção uruguaia, começar com o Saul, que já fez essa função nos tempos de Atlético de Madrid, ou, que para mim é a última opção, é o Luiz Araújo, que já fez essa função nos tempos de Felipe Luiz. Então, o elenco do Flamengo é tão bom que mesmo com 3 baixas extremamente importantes, a gente está debatendo 3 opções que são boas opções. O De La Cruz é muito bom jogador, sim, só acho que não aguenta 90 minutos. O Saul também está voltando de uma grave lesão, também acho que não aguenta 90 minutos. E o Luiz Araújo, ele pode, entre aspas, fazer essa função no segundo tempo, quando há necessidade. Muito bem, se um não aguenta e o outro também não, aí um joga um tempo, o outro joga o outro. Pode ser, né? Não seria loucura também. E o Flamengo informou hoje de manhã que o Arrascaeta teve alta hospitalar, passou por uma cirurgia na clavícula, a gente contou ontem aqui. O clube disse em nota que os primeiros dias de recuperação serão o repouso, obviamente, na casa do Arrascaeta. E a partir de segunda-feira o jogador vai dar sequência num cronograma e tratamento lá no CT Jorge Elal. A esposa do Arrascaeta, Camila, postou nas redes sociais uma foto ao lado dele e escreveu: "Tua forma de ver a vida e enfrentar os desafios me inspira. Minha pessoa favorita, Deus está conosco." Camila, tem outras pessoas que também têm ele como pessoa favorita, tá? Não é só você, não. Inclusive, Arrasca, se a Camila não puder em um determinado momento, eu levo a comida. Você não precisa levantar da cama, entendeu? Eu levo a comida, a água, repouso total. Entendeu, Camila? Falei, se você Camila, precisar dormir, eu avisei. Entendeu? Vene Casagrande está aí. Eu avisei, Camila. Isso aqui, obviamente, o Vene não vai fazer. Claro que não. Vai levar... Não, mas todo o resto. Esse também não. Mas vai levar comida. É isso. O que você quer, Arrascaeta? Eu quero
levantar a cama, aquele botão, sabe? Isso. Que ele não vai poder mexer, clavícula, né? Aí o Vene aperta o botão pra ele. Você quer o quê? Chimarrão. Você quer ouvir uma música? É chimarrão que o Uruguai O Vene é toma? quase aquela inteligência artificial, que eu não vou citar o nome, mas tudo que o Arrascaeta pedir, Vene, faça isso. Pode falar, é o Alexo. É isso. Alexo, trocar a Alexo música. Casagrande. Vai lá, o Vene vai lá. Olha aqui, eu recebi aqui um negócio aqui, Vene. Caio, quer assinar? Nação, e Leonardo Jardim tem dor de cabeça para montar o meio-campo do Flamengo para o jogo contra o Vasco neste domingo. Com a ausência mais recente de Arrascaeta, o jogador que se machucou na partida da Libertadores da América, o treinador vai ter que bater cabeça para achar um substituto. Coloca De La Cruz, coloca Saul, recua Luiz Araújo. Como deve ser o Flamengo para enfrentar o Vasco neste domingo clássico e regional pelo Brasileirão 2026. O Flamengo que precisa vencer e convencer, já que está em uma ascensão muito boa, apesar do empate na última partida, o Flamengo vem jogando bem, atuando bem no Campeonato Brasileiro. Então, independente de quem entre, a garra tem que ser a mesma, a determinação também tem que ser a mesma e, acima de tudo, que o resultado seja conquistado, já que o Palmeiras já tem 6 pontos de diferença, é claro, com um jogo a mais, só que o Flamengo não pode dar bobeira. Será? Eu preciso saber o que é. Empate. Tá aqui, você assinar um empate. Você assina? Não. O empate, você já começa, empatou. Empatou, Não, acabou não o assino, jogo. Não assino. Você não ganha quantos anos? Eu não cobro que o Vasco se posicione como Vasco. Eu tenho que pensar como Vasco. O Vasco não assina Quantos empate anos com o que não Flamengo. ganha? 3 anos. 3 O aninhos. último pega ano nada. empatou. Empatou 2 Então o vezes. empate praticamente realmente é uma coisa que você já consegue. O empate já foi... Não vai assinar? Não assino. Não mas assinou. eu confio na vitória do Gigante da Colina. Não assinou! Depois de ontem eu fiquei com medo, Fernando. Dorme de luz acesa, Vene. Pô, eu fiquei, cara. Ficou com medo? Fiquei. Mas eu esperava uma goleada, agora... Você já viu o fenômeno que é a Joelma? Já viu o show da Joelma? Já é, né? Venê, Essa, Venê, né? Eu tô falando besteira. ela mesmo, bateção de cabelo. Mas assim... Vai ter na tua grande área lá, hein? Tu tá preparado? Eu confio no Léo Pereira e no Léo Ortiz. Venê Casagrande. E se alguém não puder jogar, tem o Danilo, jogador de seleção brasileira e Copa do Mundo. Exatamente. Insuportável, Venê. Você é insuportável. Pardal, não sei. Vamos lá, você escolha um nome para substituir a Arrascaeta e o Caio vai escolher. Não que seja um problema do Caio, Não mas ele seja. é pago para isso. pra Pode comentar. falar sub-11, sub-14? Não, mas tem que ser um nome, não que seja um problema seu. Venê, começa com você. Vamos lá, para esse jogo, né, que você está mencionando para a vaga Isso, do para Arrascaeta. esse jogo. Vamos lá, na ausência do Carrascal e do Paquetá, eu escolho o De La Cruz. Eu começaria com o De La Cruz, um jogador que, tecnicamente falando, já se provou, joga muita bola. A grande questão é a parte física e... Eu entendo que ele não aguenta 90 minutos, mas pode aguentar ali em torno de 60 minutos, ou seja, primeiro tempo mais 15 minutos do segundo tempo. Eu começo com o De La Cruz e aí no segundo tempo, a depender do que estiver acontecendo, você bota o Saul, adianta um pouco o Saul, ou até mesmo o Luiz Araújo para fazer essa função. Mas te respondendo de maneira sucinta, De La Cruz para começar esse jogo. E você, Caio? Eu escolhi... Quais são as opções que você falou? De La Cruz, Saul e o Luiz Araújo. Luiz Araújo. Você? Eu optaria pelo Luiz Araújo. Eu gosto muito do futebol do Luiz Araújo. Não que seja um problema meu, como a Fernandinha falou, ainda mais contra o Vasco. Mas eu acho que ele pode acrescentar mais ofensivamente do que o De La Cruz. O que muda, o Caio, com o De La Cruz e com o Luiz Araújo? O De La Cruz ele é um cara mais de controle de bola, é um cara que também compõe melhor o meio de campo. O Luiz Araújo é um cara mais agressivo, que parte para cima o tempo inteiro, que incomoda a defesa do adversário o tempo inteiro, que tem a finalização também, apesar do De La Cruz também ter. Mas o Luiz Araújo ele faz mais sentido para um Flamengo que pensa em jogar mais, né, no campo de ataque. E acredito eu que mesmo com os desfalques, a ideia do Flamengo vai ser ter a bola, vai ser agredir a defesa do Vasco, e eu acho que o Luiz Araújo incomoda mais do que o De La Cruz ofensivamente. Então, se fosse o Léo Jardim, o Leonardo Jardim, né? Léo Jardim é o meu goleiro. Eu escolheria o Luiz Araújo. Ele deve escolher o Luiz, não? Porque pelo tipo de jogo agressivo que ele gosta e de efetividade, e a gente está falando de um clássico regional, a gente brinca, mas assim, para quem está começando a gostar de futebol agora, gente, esquece. Quando você está falando de um Fla-Flu, quando você está falando de um Vasco e Flamengo, não tem
plantel, o negócio fica difícil, fica diferente demais para todo mundo, até para quem nos últimos anos tem um elenco melhor, que é o caso do Flamengo. E o jornalista Vene Casagrande cravou, na opinião dele, o Flamengo deveria iniciar com De La Cruz, jogador que já fez essa posição, jogador que vem ganhando minutagem e vem ganhando a confiança do treinador, tem tudo aí para iniciar o clássico contra o Vasco de titular na ausência de Arrascaeta. E no segundo tempo, né, como o próprio setorista, né, disse no seu programa da SBT Esportes, o Flamengo pode colocar Saúl um pouco mais adiantado ou até mesmo recuar um pouco o Luiz Araújo para que ele consiga aí fazer essa posição que é muito carente quando a Arrascaeta não está. Precisamos destacar que a ausência de Arrascaeta é muito sentida com o Flamengo. É um jogador que dificilmente tem um substituto à altura. É claro que o Flamengo tem um elenco bom, mas jogar como a Arrascaeta é impossível ter um atleta nesse futebol sul-americano para conseguir desempenhar o mesmo futebol. Então tem outros nomes aí que consegue substituir, mas vamos torcer para que pelo menos o Flamengo não perca essa qualidade no meio-campo, que é bastante difícil. Caso do Flamengo. Então, assim, é um jogo sempre muito delicado e que você tem que ser efetivo. O Caio trouxe um destaque aqui do mole que os zagueiros do Vasco não podem cometer, no desligar alguns minutos, porque contra o Olímpia não foi gol, mas contra o Flamengo não tem como, não pode errar. E talvez provocar esse erro, o Luiz Araújo, ele é um cara mais para isso. Você concorda comigo? Olha só, Fernandinha, no primeiro momento, inclusive, eu até mudei de opinião em relação a essa escolha. Eu pensei no Luiz Araújo, só que eu penso também no segundo tempo. No segundo tempo, se o Gonzalo Plata, por exemplo, precisar ser substituído, você não vai ter um jogador para atuar na ponta direita e o Luiz Araújo pode ser esse jogador. Então eu começaria com o De La Cruz. E a depender do que acontecer durante o jogo, você pode botar o Luiz Araújo ali, ou até mesmo o Plata, se precisar sair, você coloca o Luiz Araújo, depois o Saúl. Eu acho que a gente está debatendo aqui tantas opções, o que comprova o que a gente sempre fala. O elenco do Flamengo é tão bom, mas tão bom que mesmo com muitas ausências, ele continua tendo várias opções. E só mais um detalhe sobre esse jogo, Fernandinha. Quem vai estar lá assistindo em loco será Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Se o Pedro ainda sonha em ir para a Copa do Mundo, o que eu acho que não tem chance, mas ele como jogador ele precisa sonhar, até mesmo para ele continuar performando em altíssimo nível, chegou o grande momento para ele se provar em loco para o treinador. Quem o Ancelotti vai lá ver, hein? Acho que ele foi ver se pode naturalizar o Puma Rodrigues para jogar na lateral direita. Quem que ele foi ver? Léo? Léo Pereira, eu acho que Léo Pereira é outro nome que ele quer ver também. Danilo já está na Copa. Danilo já está na Copa. Falar em Léo, Alexandre. O Léo Pereira ele foi homenageado pelo Flamengo por completar 300 jogos com a camisa do clube. O zagueiro alcançou o feito no jogo contra o Atlético Mineiro, domingo passado. Recebeu uma camisa celebrativa com o número 300 das mãos do diretor de futebol do Flamengo. Está aparecendo na tua tela aí exatamente esse momento em que ele recebe das mãos do José Boto, que é um diretor do Flamengo, a camisa escrito Léo Pereira 300. No número, na parte das costas, onde tem o número habitual do jogador, o número 300, fazendo referência ao seu jogo número 300. E o Léo Pereira, obviamente, sorrindo aí ao lado da camisa, tirando foto. O José Boto também aparece na foto, no vídeo aí, celebrando esse momento para Léo Pereira. Ô, Vene Casagrande, 300 jogos é jogo à beça, né? São quantos anos de Léo Pereira? Desde 2020. Ele chegou ao Flamengo em 2020. 6 anos. E eu acompanhei de perto a trajetória dele com a camisa do Flamengo. Demorou para engrenar, Demorou para engrenar. Posso dizer que eu tenho 36 anos. Foi a maior reviravolta com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvida. Com a camisa do Flamengo. Que eu vi dentro do clube. Porque a forma como ele soube lidar com a incerteza dele, ele ficou muito perto de deixar o Flamengo várias vezes, só não deixou uma vez por conta de um clube da Turquia, que em cima da hora mudou a forma de pagamento, senão ele sairia do Flamengo. Enfim, teve problema também na vida pessoal e ele conseguiu dar a volta por cima e hoje, sem sombra de dúvidas, ele vive o melhor momento da carreira dele, não só com a camisa do Flamengo. E não é para qualquer um você chegar a 300 jogos com a camisa do Flamengo e tendo, entre aspas, a idolatria. Para muitos ele é ídolo, aí é algo pessoal. Para você é? Eu considero ídolo, sim, pela forma que ele vem conquistando, pela forma que ele conquistou títulos. Eu considero ele ídolo do Flamengo. Não é meu ídolo pessoal, tá? Mas eu acho que ele pode estar, sim, ali na galeria de jogadores importantes que vestiram a camisa do Flamengo. E essas reviravoltas, isso mostra muito pela força mental do jogador. Você falou quem que vai estar lá no estádio do Maracanã? Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti? Sabe quem vai estar lá também? Quem? Carlos Alberto.
Sabe quem é? Quem? Meu marido. O nome dele não é Júnior. O nome dele não é Júnior. O nome dele é Carlos Alberto Carelli Júnior. Eu confesso que eu não sabia, tá, Júnior? Foi mal. Quando eu fiquei sabendo a primeira vez o nome dele, eu dei risada, porque não combina com ele, né? Zero. Carlos Alberto. Zero, Mas cara. Carlos Alberto vai estar também. Isso porque Carlos Alberto falou comigo, nessa semana, que ele não ia no Maracanã no domingo. Entendi. Mas Aí o eu que falei, com você tá 3 a 0 não mentindo faz, pra né? quem? Se fosse 1-0 ontem pro Olímpia, ele ia estar lá no domingo. Se Ô, fosse Caio. empate, ele iria, Ô, gente. Eu sei meu bem como Deus. funciona. eu Você sei bem também como vai, funciona. né? Com certeza. Beber água, são 2 litros por dia. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos chegando com todas as informações do Flamengo atualizadas nesta sexta-feira. Mas primeiro pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Neste domingo tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, clássico aí regional pela competição mais importante aí do futebol brasileiro, né, que é o Brasileirão 2026. O Flamengo precisando vencer para não deixar o Palmeiras desgarrar de vez, né? O Palmeiras nesse momento tem 6 pontos de diferença, mas o Flamengo tem um jogo a menos, portanto, é imprescindível conquistar os 3 pontos neste domingo no Maracanã. O Flamengo vencendo e torcendo por um tropeço aí do Palmeiras, da equipe paulista, com certeza já será um grande avanço aí nessa briga pelo título. E Léo Pereira acredita que voltará neste próximo jogo contra o Vasco da Gama. O zagueiro que sofreu um corte, né, na perna, se recuperou, treinou normalmente e deve ser relacionado para a partida deste domingo. Nesta sexta, no Ninho do Urubu, Léo Pereira foi homenageado pela marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo. Na sequência, o zagueiro deu entrevista coletiva e não confirmou a presença no clássico de domingo contra o Vasco. Ele se recupera de um corte profundo sofrido contra o Atlético Mineiro e foi destaque diante do Estudiantes na última quarta. O corte está melhorando. Tem pouco tempo ainda. Não sei qual vai ser a estratégia do Mister para o jogo. Eu só treinei na academia esses dias. Voltei para campo hoje e espero me recuperar na academia e espero me recuperar ainda mais para estar pronto no domingo. Eu estarei lá jogando ou no banco, disse o zagueiro, né? Ele está recuperado, né? O corte, vamos dizer assim, foi sarado, só que ele não vai garantir que está de volta. O corte foi profundo, né? E jogo de futebol é contato físico a todo momento. Então tem um risco eminente aí de que, se ele for para a partida, né, pode ser que prejudique essa recuperação. Então tudo indica aí que ele deve começar no banco de reservas e, se precisar, ele pode até fazer um sacrifício e entrar no segundo tempo. No radar de Ancelotti, que irá ao Maracanã assistir o clássico, Léo Pereira revelou que está ansioso para a convocação final para a Copa do Mundo. Se eu estiver na lista, vai ser um sonho realizado. Vou estar muito feliz. Se eu não estiver, vou estar torcendo por quem for representar o nosso povo. Cada dia que passa, a ansiedade vai aumentando. Eu sei que passa pela minha sequência no Flamengo. Eu tenho que estar bem. Não adianta só eu pensar no dia 18. Independente de ir ou não na última convocação, já tivemos exemplos de jogadores que só foram convocados na última. Como o Ancelotti já falou, a lista está praticamente fechada e eu espero que eu esteja. Léo Pereira se descreveu como resiliente ao lembrar a passagem pelo Flamengo. O zagueiro chegou em 2020 e viveu altos e baixos até se consolidar como uma peça importante no elenco, que hoje é líder e capitão do grupo. De fato, quando ele chegou naquela época, em 2020, né, os primeiros jogos dele não foram boas atuações, ele viveu momentos ruins e só não foi vendido porque a equipe que iria comprá-lo mudou a forma de pagamento e o Flamengo desistiu. Então, por pouco, ele não esteve próximo aí de sair do clube. Tenho vários sentimentos dentro desses 6 anos de Flamengo, não só na minha carreira, mas a carreira de vários jogadores são feitas de altos e baixos. Tudo serve de lição e aprendizado. Acho que eu tinha que passar por essas coisas para me tornar o que sou hoje. Eu sou grato por todos os momentos bons e ruins, porque tudo foi importante na minha trajetória. E ele continuou falando.
Você tem que ter uma conexão muito boa para que flua o trabalho. Vou levar pessoas daqui para sempre na minha vida. Quero continuar fazendo história no clube, completar de 350 a 400 jogos. Se eu vier a falhar, eu sei que a cobrança vai vir. O futebol é jogo a jogo. No Flamengo você tem que mostrar a cada jogo o porquê merece estar no clube. Quanto mais rápido eu absorvi isso, as coisas passaram a fluir para mim. Mudei a mentalidade, os resultados vieram, o caminho da torcida veio, o carinho da torcida veio. No começo foi bem ruim do ponto de vista do torcedor e eu entendo porque não entreguei o que era esperado. Eu fui resiliente e consegui dar a volta por cima, né? O jogador Léo Pereira, de fato, ele quando chegou, né, em 2020, veio do Atlético Paranaense, se não me engano, é um zagueiro muito bom, promissor, chegou com status aí até de titular, mas não conseguiu, né? E futebol é isso, às vezes você é bem no time, quando se transfere para outro não consegue mostrar o seu futebol. E naquela ocasião, ele até tentou, mas não deu certo, né? E muitas das vezes o torcedor pegou até no pé dele, falhas individuais que fizeram com que o Flamengo perdesse jogos importantes. Tudo isso influenciou nessa questão do torcedor pegar um pouco no pé do zagueiro. Hoje ele se consolida como um dos principais jogadores do elenco, tem a real possibilidade de participar da sua primeira Copa do Mundo como jogador de futebol e isso é importante. Tudo isso é fruto de um trabalho bem feito e, né, de um trabalho que vem sendo organizado e parte muito pela questão da vontade do jogador e, é claro, da qualidade que ele tem. Léo Pereira, por se tratar de um jogador canhoto, né, jogando ali do lado esquerdo, ele tem uma facilidade, né, e uma visão de jogo muito diferente dos outros jogadores. Então, o Ancelotti, né, que teve problemas aí com os zagueiros da seleção, né, Militão, que passou por cirurgia, tudo indica que não voltará a tempo. Ele tem tudo aí para ser o substituto imediato na seleção brasileira e quem sabe ajudar a seleção a conquistar, né, a tão sonhada Copa do Mundo, que já faz tempo que o Brasil não ganha. A última foi em 2002, né? Já vai fazer 24 anos que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Então, Léo Pereira pode fazer parte desse grupo. Outro atleta que também pode fazer parte desse grupo é Pedro, né? O atacante, centroavante do Flamengo, que vem se destacando com a camisa do Mengão, é também um jogador a ser observado neste domingo no Maracanã. E, é claro, passa muito pela questão das atuações dessas últimas partidas que antecedem a convocação final da Copa do Mundo. Se esses dois atletas do Flamengo forem bem, com certeza tem tudo aí para estar na lista final. Alexandro e Danilo já são dois jogadores aí confirmados na Copa do Mundo. O lateral esquerdo, que é uma presença garantida, né? Ele que vem sendo convocado constantemente, e Danilo também, que já foi até confirmado pelo próprio treinador, que está garantido na Copa do Mundo. Pedro é um nome já incerto, assim como também Léo Pereira. Então o Flamengo pode ter 4 jogadores aí do time principal na seleção brasileira, o que é impressionante. Se for levarmos em consideração todos os jogadores que vão participar de suas seleções, o Flamengo tem praticamente aí 8 ou 9 jogadores defendendo as cores de suas seleções. Então essas foram as últimas informações do Flamengo. Já pode participar, deixar a sua opinião nos comentários, é claro. Curtam o vídeo para ajudar em nosso crescimento. Diariamente nós trazemos todas as informações do Flamengo aqui com exclusividade. Portanto, essas foram as últimas informações.